Olá, queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia 2. Vamos falar hoje sobre o capítulo 8, na página 414. Nesse conteúdo a gente finaliza o conteúdo de sangue, falando sobre a genética dos grupos sanguíneos. Vamos dar uma última revisada sobre a tipagem sanguínea. Vamos falar sobre o sistema MN e também da eritroblastose fetal, que tem a ver um pouquinho com o fator RH. Vamos estudar sobre ele hoje, o positivo e o negativo do sangue, certo? Os objetivos é a gente compreender, a técnica laboratorial de tipagem sanguínea, determinar os fenótipos relativos ao sistema RH e sistema MN e também identificar os casos em que pode ocorrer a eritroblastose fetal, beleza? Olha só, a tipagem sanguínea, a gente já aprendeu que existem esses 4 grupos sanguíneos, os tipos A, B, AB e o O. E quando a gente vai fazer o exame de sangue para identificar esse tipo sanguíneo, vai se utilizar essa relação de antígeno e anticorpo, que a gente já aprendeu, que o sangue do tipo A, quando receber o anticorpo anti-A, ele aglutina, O anti-B não vai aglutinar, certo? O sangue do tipo AB vai aglutinar no anticorpo, o sangue do tipo B aglutina no anticorpo anti-B, o sangue AB vai aglutinar frente aos dois anticorpos, e o sangue do tipo O não vai sofrer nenhuma aglutinação porque ele não tem aglutinogênio, então os anticorpos não vão reagir, tá? Então existem esses anticorpozinhos que são anti o antígeno da superfície da hemácia. Mas hoje a gente vai aprender que não existe só esses antígenos, do tipo A, B e o AB e o O, certo? No caso, só existem os dois antígenos, o antígeno A e B, e as tipagens são de acordo com a expressão deste, certo? Vamos aprender sobre o fator RH. O fator RH ele foi descoberto com alguns pesquisadores pesquisando esse macaco aqui, que era chamado de macaco rhesus. Começa com RH, tá? Então, eles foram pesquisar, não me pergunte por que eles fizeram isso, mas eles pegaram o sangue desse macaco e injetaram em coelhos para ver a resposta, se o coelho conseguia responder, identificar um sangue estranho. Mas quando pegaram o soro do sangue desse coelho, viram que tinha anticorpos o sangue do macaco, ou seja, estava acontecendo uma reação de aglutinação dentro do coelho devido ao sangue do macaco. Tá? Então identificaram que o sangue do coelho produzia anticorpos contra algum agente diferente, algum agente estranho que tinha lá no sangue do macaco. Então chamaram esse agente, esse antígeno de RH, em homenagem ao macacozinho rhesus, beleza? Então, o que é isso? O que é esse fator RH? Para que ele serve, Então, o fator RH é nada mais nada menos do que um outro antígeno que existe na superfície da hemácia. A gente aprendeu na tipagem ABO que existe o antígeno A e o antígeno B. Dependendo da organização, a gente tem as tipagens sanguíneas. O fator RH, ele é o antígeno chamado antígeno D, tá? Então, o antígeno D ele é um outro antígeno na superfície da hemácia. Então, indivíduos chamados de RH positivo é que expressa esse antígeno na sua membrana, que é o antígeno D, é também chamado do fator RH, que é semelhante ao que foi encontrado no sangue do macaco rhesus. Já os indivíduos negativos, eles não expressam esse fator RH, não expressam o antígeno D na hemácia, tá? Então, semelhante ao grupo ABO, o fator RH também é determinado por alguns alelos, tá? Então, a gente tem o alelo D e o alelo R, tá? Então, o Dzão ou Rzão é o alelo dominante. A gente vai ter aqui um conceito mendeliano de primeira lei daquela relação de dominância e recessividade, tá? Então, os positivos, eles podem ser homozigotos dominante, Dzão, Dzão ou Rzão, Rzão, ou podem ser heterozigotos, Dzão, Dzinho, Rzão, Rzinho, tá? Estou falando aqui do mesmo gênero, só pode ser chamado de letras diferentes, tá? Tanto R por causa do fator RH ou D por causa do antígeno D, certo? Então, ou uma ou outra. Pode usar o R ou pode usar o D, certo? E o indivíduo que é negativo, ele não expressa o gene, tá? De construção do antígeno D. Então, ele vai ser Dzinho, Dzinho ou Rzinho, Rzinho. Ele não expressa o fator RH.
Aí que a gente tem que começar a pensar na relação antígeno-anticorpo, tá? Os indivíduos RH positivo expressam o fator RH. Logo, eles não produzem nenhum tipo de anticorpo anti-RH, certo? Anti-RH é um anticorpo que vai combater o fator RH, o antígeno RH, certo? Então, se eu sou RH positivo, eu tenho o antígeno nas minhas hemácias, não faz sentido eu produzir anticorpos contra mim mesmo, contra o meu próprio sangue, tá? Já indivíduos RH negativos, ele não possui o fator RH nas suas hemácias. Ele produz obrigatoriamente os anticorpos? Não obrigatoriamente. Vê só, acompanha aqui. Normalmente, eles não apresentam anticorpos anti-RH, os RH negativos, salvo se tenham recebido em transfusão de sangue o RH positivo. Ou seja, vê só, se eu sou um indivíduo de sangue negativo, eu não tenho fator RH, certo? Mas se eu receber uma transfusão de sangue, um sangue positivo, o meu corpo vai identificar aquelas hemácias como estranha, né? Se o sangue é positivo que eu recebi, então tem o fator RH naquele sangue. Não é normal do meu corpo, então vou produzir anticorpos anti-RH, daquele RH positivo que veio do sangue que eu recebi na transfusão. Está entendendo? Então, se o indivíduo negativo entrar em contato, receber sangue positivo, ele se torna sensibilizado, ele é estimulado a produzir anticorpos anti-RH. Tu entendesse? É aí que a gente vai para eritroblastose fetal, também é chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Observa aqui comigo como é que vai acontecer essa doença, olha só. Uma mãe, que naturalmente ela é de sangue negativo, se em uma gravidez ela tiver um bebê do tipo positivo, tá? O que é que vai acontecer? Durante essa primeira gravidez vai acontecer normal, a mãe é negativo e o bebê tem sangue positivo, ou seja, o bebê tem fator RH, tem antígeno D nas suas hemácias, beleza. Durante o parto, a mãe negativa vai entrar em contato com o sangue do bebê positivo, tá entendendo? Então, durante o parto, tá? Pelo deslocamento da placenta, corte de cordão umbilical e tal, a mãe entra em contato com aquele sangue do bebê RH positivo. Então, a mãe sendo negativa, o que é que vai acontecer? Ela vai se tornar sensibilizada a produzir anticorpos anti-RH. Até aí, tranquilo, né? O bebezinho nasceu normal tal, só que a mãe ficou sensibilizada. Produziu anticorpos anti-RH. Numa segunda gravidez, onde o bebê nasça positivo, o que é que vai acontecer? Esse bebê positivo, né? A mãe já foi sensibilizada na primeira gravidez, né, a produzir anticorpos anti-RH. Aí o que é que vai acontecer? Esses anticorpos da mãe vão reagir, vão combater as hemácias do segundo filho positivo. Então vai causar uma destruição, uma hemólise das hemácias do bebê. Então o bebê vai ter problema, né? As células vermelhas do bebê vão ser destruídas pelos anticorpos que a mãe produziu. Tá entendendo? Então tem que ter um controle, tem que ter até nos testes pré-natal, quando a mulher está em processo de gravidez, precisa se identificar essas tipagens sanguíneas da mãe e do filho para não ter essa ativação, essa sensibilização, certo? Então tu estás entendendo? Ó? Então, aqui só um resuminho para a gente entender. Para esse bebê nascer, olha só, vamos aplicar a genética aqui. Se a mãe é negativa, ela é o quê? Rzinho, não é? Mas para que o bebê nasça positivo, o pai tem que ser obrigatoriamente positivo, né? O pai pode ser tanto dominante, Rzão, ou pode ser heterozigoto, né? Rzinho. Se ele mandar o Rzão, o bebê nasce positivo, né? Então, bebê positivo e mãe negativa, a mãe é estimulada a produzir anticorpos, tá? Contra o fator RH. Numa segunda gravidez, nascendo o bebê positivo novamente, os anticorpos da mãe combatem as células, as hemácias, né, desse bebê. Tá certo? Então, qual é a forma de impedir, né, de bloquear que essa doença aconteça na segunda gravidez? Nessa primeira gravidez aqui, quando o bebê nasce positivo, a mãe ela recebe um soro
tá? Que vai bloquear, que vai impedir a produção desses anticorpos anti-RH. Então, esse soro, né, que é administrado na mãe até 72 horas após o parto, ela vai impedir que a mãe produza anticorpos anti-RH, para que, se nascer um segundo filho positivo, essa mãe não venha combater as hemácias positivas desse filho. Entendesse? Então, isso é todo um planejamento familiar, planejamento genético, entendendo. E agora tu sabe, né, garotinha, garotinho, quando tu for ter tua mulher lá, for casar e tal, teu filho, aí vocês vão perceber, eita, eu sou positiva e tu é negativo. Será que tem algum problema? Não, agora eu sou negativa e tu é positivo. Eita, a gente tem que ter cuidado. Vamos pro médico, vamos ver aqui como é que vai nascer nosso bebê. Na gravidez, depois do parto, tenho que tomar o soro para não estimular. Tá entendendo como a genética é importante, como a biologia é importante? Então isso até regula a doação de sangue entre positivos e negativos, né? Porque o indivíduo negativo, ele não pode receber sangue positivo, porque se ele receber, ele vai ser estimulado a produzir anticorpos anti-RH. E se ele receber sangue positivo de novo, aí esses anticorpos vão atacar as células que ele receber. Tá entendendo? Então essa é a importância do fator RH, compatibilidade sanguínea, beleza? Para a gente finalizar, falar rapidamente do sistema MN, que é um outro sistema, além do ABO, além do RH, tem o sistema MN também nas hemácias, para tu ver como a membrana das hemácias tem coisa, né? Então, o sistema MN é um tipo de antígenos que existe nas hemácias, que eles obedecem àquela regra que a gente aprendeu de codominância. Existem dois alelos que vão determinar esse fator. O alelo Mzão ou Lzão-M e o alelo Nzão ou Lzão-N, tá? Maria e navio. Então, se a pessoa for Maria, Maria, Mzão, Mzão, ele tem, porque ele apresenta os antígenos Mzão na membrana. Se a pessoa for fator N, né, do sangue do tipo N, ele é homozigoto navio-navio, Nzão, Nzão, apresenta os antígenos N. Se a pessoa tiver os dois, for heterozigoto, Maria-navio, Mzão, Nzão, eu tenho os dois antígenos na membrana. Tá? Então isso caracteriza, né, só um tipo de fator que está lá na membrana, que era utilizado antigamente para testes de paternidade, porque não tem variação, não tem estímulo de mudança e também não tem muitos anticorpos que são produzidos, né? Por isso que o sistema MN a gente não ouve falar muito, não tem muito critério na transfusão sanguínea, tá? Mas só para a gente entender que ele também obedece à primeira lei de Mendel, essa regra de codominância, né? Um não vai dominar sobre o outro. Se a pessoa apresentar os dois alelos, né, eles vão ocorrer simultaneamente, certo? E se cair alguma questãozinha, se vocês se depararem com alguma questãozinha dessa, é tranquilo demais de responder, beleza? Só fazer os cruzamentos. Olha só, vou deixar uma questão aqui para vocês quebrarem a cabeça hoje, né? Ficar aí, estão sem fazer nada, eu sei, tá relaxando, tranquilo aí. Pega essa questão, dá uma pensada aí, né? Falando sobre sistema ABO e sistema RH. E na nossa próxima aula, nosso Tirar Dúvida Online, eu vou responder ela com vocês. Beleza, gente? Lembra também de praticar lá no nosso livro didático, certo? Página 416 e 18. E lá no portal Eleva tem vários exercíciozinhos. É só 3 questões, gente. A gente faz bem rapidinho, só para praticar, né? Registra lá a tua participação para eu anotar teu pontinho lá, certo? Sistema ABO, fator RH e transfusões. Também sistema MN e eritroblastose fetal. Beleza, queridos? Ficamos por aqui hoje. Já já nós nos encontramos nas próximas aulas. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.